em 3 de cada 4 comunicações. Mais entristecedor ainda é saber que do total de denúncias, 76% narravam que os abusos teriam sido cometidos no próprio domicílio da vítima e 52% apontavam os próprios filhos da vítima como autores da violência. A violência contra a pessoa idosa pode tomar várias formas. Além do óbvio abuso físico, existe o abuso psicológico, traduzido em palavras de menosprezo ou insulto à pessoa em razão de sua idade. O chamado abuso financeiro consiste em fraudes que se baseiam no aproveitamento das condições do idoso para lesar seu patrimônio. Também configura abuso à negligência dos cuidados de que o idoso necessita. É preciso que todos saibam que, em qualquer de suas formas, a violência contra as pessoas idosas é ilícita, causa gravíssimos danos e não pode ser tolerada. É preciso que aqueles que tiverem conhecimento de tais atos os denunciem às autoridades civis. O 15 de junho existe para esse esforço de conscientização, do qual a Câmara dos Deputados não poderia deixar de participar. A Constituição estabelece, em seu artigo 230, que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem-estar. É por isso que tanto as lideranças da sociedade civil como as autoridades estatais devem unir esforços no combate à violência contra o idoso. Nosso país tem que ser onde todos os cidadãos, em qualquer fase da vida, têm seus direitos respeitados. Muito obrigado, Valdir Maranhão, presidente da Casa. Dando continuidade ao nosso trabalho, concedo a palavra à autora do requerimento, nobre deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Bom dia a todos, senhores, senhoras deputados, deputadas. Cumprimento o nosso presidente, Manato, a quem eu agradeço pelas palavras, pelas referências. Cumprimento a deputada Maria do Rosário, também o deputado Eres Biondini, também a doutora Silvana, delegada de polícia do Estado de Goiás, do meu estado, uma delegada que tem travado uma luta enorme junto conosco, defendendo essa causa, buscando parcerias, buscando articulação com outros setores, outros órgãos, para que nós possamos, sim, ter uma estrutura digna para enfrentar esse grave problema. Eu falo que a mancha que a nossa sociedade carrega em pleno século XXI, que é a prática de violência contra a pessoa idosa. O dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A muitos deve parecer absurdo que não seja rara a violência contra a idade avançada. A vulnerabilidade dos idosos, em vez de desestimular a prática de agressões, às vezes parece convidar ao abuso. Precisamos dar visibilidade à data para despertar a consciência sobre esses atos de tamanha covardia. Daí a importância da realização dessa sessão solene de hoje. A literatura especializada denomina de causas externas as agressões físicas, psicológicas, acidentes e maus tratos que provocam adoecimento ou levam à morte de uma pessoa. De acordo com o Manual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, da qual a nossa colega Maria do Rosário já foi representante, já foi gestora, quase 119 pessoas idosas em 100 mil morreram por causas externas em 2011. Observe bem que não são pessoas, esses números não são de violência, mas são pessoas que depois da violência chegaram a óbito. Mais preocupante é que o número vem crescendo. Esses dados que eu coloquei são de 2011 e em 2002 eram 92 mortes em cada 100 mil pessoas. Vale lembrar que o óbito é apenas a consequência mais drástica da violência, que se reveste de diversas outras formas. Segundo o manual que citei há pouco, estudos mostram que a pessoa vitimada por maus tratos na velhice está sujeita à taxa de mortalidade muito mais alta do que os que não sofrem. Ainda o texto destaca a importância de separar a violência visível e que deixa marcas da que é invisível, porque, em verdade,
a violência contra idosos é muito mais intensa, disseminada e presente na sociedade brasileira do que o que é registrado nas estatísticas. Uma forma muito degradante de violência contra o idoso é o chamado abuso econômico, financeiro e patrimonial. Nos termos do manual, essa expressão se refere principalmente às disputas de familiares pela posse dos bens ou a ações delituosas cometidas por órgãos públicos e privados em relação às pensões, aposentadorias e outros bens da pessoa idosa. O texto revela que esse tipo de agressão apareceu no percentual de 40,1% das denúncias recebidas pelo módulo Disque Idoso, do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. É bom ressaltar, há poucos dias nós conseguimos aqui aprovar um projeto que responsabiliza as instituições financeiras que concedem crédito consignado aos idosos, empréstimo consignado, acima do limite de endividamento do idoso. Na verdade, ele tem um limite estipulado por mês, por lei, um percentual que é permitido, e muitas vezes a instituição financeira ela tem a obrigação de levantar esse dado, e muitas vezes a instituição financeira não levanta, e com isso ela vai concedendo crédito, empréstimo em cima de empréstimo, quando vê o idoso está com a sua renda totalmente comprometida. Através desse projeto de lei que tramita, que já está avançando bastante, a instituição financeira, o juiz terá o poder de cancelar o contrato feito acima do limite possível de endividamento, e com isso quem vai perder é a instituição financeira que conceder sem verificar antes. Queria registrar aqui a presença do nosso líder, deputado Everton, do nosso PDT, que está aqui presente, também do presidente da Comissão do Idoso, criada esse ano aqui nessa casa, que fortalece muito a nossa luta, o nosso querido deputado Lucena. Senhor presidente, se a situação do idoso perante sua condição econômica já é naturalmente grave, imagine o que não lhe sucede ao sofrer um ato de violência nesse aspecto de sua vida. Nesse contexto, é necessário que tomemos medidas práticas, que coíbam a violência contra os idosos e que façamos cumprir o que dita o Estatuto do Idoso, ao tratar sobre a violência e abandono. Segundo ele, nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte ou qualquer outro meio de exercer sua cidadania, pode ser condenado. Famílias que abandonem o idoso em hospitais e casas de saúde sem dar respaldo para suas necessidades básicas, idosos submetidos a condições desumanas, privados da alimentação e de cuidados indispensáveis, qualquer pessoa que se aproprie de seus bens, como cartão magnético, pensão ou qualquer rendimento do idoso, também é passível de condenação. Vemos, portanto, que o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa é uma data de grande importância, porque simboliza um desafio ainda muito distante de ser vencido, mesmo em razão de haver casos de extrema relevância que não são assim tão fáceis de serem percebidos. Isto é, essa conscientização deve ser ampla e restrita, até porque pode haver quem pratique atos de violência sem nem se dar conta do mal que aqui estão causando. E aqui a gente quer ressaltar a importância de nós termos campanhas fortes de combate à violência contra o idoso. Como eu disse aqui, esse tipo de violência praticada, muitas vezes, que se torna invisível porque ela não aparece, não deixa marcas, mas que é o abandono, muitas vezes esse tipo de violência é praticado sem percepção da própria família. Muitas vezes a família acredita que levando o idoso para uma instituição que vai cuidar bem dele, que vai dar o alimento, que vai dar ali a roupa de cama limpa, que ali ele está bem e está tudo ótimo. Mas, infelizmente, quando esse idoso é deixado numa instituição e ali a família não visita, não acompanha, não procura, ele perde o vínculo familiar. E para ele, nessa fase da vida, mais importante do que tudo é ter a presença da família. Eu queria reforçar aqui a nossa luta, e nós temos dito isso em várias reuniões, para que nós possamos fortalecer e garantir recursos, e aqui eu peço a todos os deputados que possam nos ajudar nessa luta, para que a gente possa ampliar a disponibilidade de centros-dias no nosso país. Nós temos em alguns municípios, muito poucos, mas nós precisamos expandir e fazer com que todo município brasileiro tenha a unidade de um centro-dia. O que isso significa? Ele vem
de encontro à necessidade da família moderna, ele vai trazer condições de que a família saia para trabalhar, o idoso fica ali naquele centro, tendo todas as atividades, todos os cuidados durante o dia, e à noite a família retorna para casa, busca o idoso e leva ele para o lar, junto com a família. Assim ele terá todos os cuidados que precisa, a família poderá trabalhar e o idoso manterá o seu vínculo familiar. Essa é a modalidade que nós estamos trazendo como alternativa aos abrigos, às instituições de longa permanência que existem hoje no país. Nós não podemos fechar essas instituições, mas nós podemos avançar criando paralelamente os centros-dias para que nós possamos concomitantemente trabalhar essa política pública